Graças e paz a todos vocês, amém? Hoje é um dia extremamente atípico para mim, porque quando eu cheguei pela manhã, diferentemente dos sentimentos que eu tenho, geralmente quando eu venho para Graça e Paz e quando eu estou aqui com os irmãos, que é um sentimento de alegria, hoje pela manhã foi muito diferente. Eu estava falando para minha mãe, as lágrimas corriam hoje de tarde, eu tive um sentimento bem nostálgico de manhã, de lembranças mesmo da história da Graça e Paz, pessoas que já vieram, pessoas que já foram, pessoas que ministraram louvor com a gente, manhãs abençoadas que nós já tivemos, mesmo a lembrança do meu pai. E o dia foi muito esquisito para mim, bem esquisito mesmo, bem atípico, assim, ao ponto de eu falar... Ontem à noite eu falei para o Leandro, você me falou assim meio de última hora que eu ia falar, e aí agora, um pouquinho antes de começar, eu falei para ele, ainda não sei o que eu vou falar, eu ainda estou nesse estado. Mas meu coração foi visitado por muitas lembranças, por muitas situações, assim, e não só lembranças em relação à comunidade, mas lembranças de um tempo que eu vivi também, de uma situação em que tanto a minha vida como o meu coração parecia, porque a gente não sabe a obra que o tapeceiro faz no nosso coração, mas parecia pelo menos que era um tempo até de mais utilidade no reino de Deus, parecia até que eu estava mais engajado, esse tipo de coisa. Então, eu fui visitado por esse sentimento hoje pela tarde, e eu abri a Bíblia em Mateus 11, lembrando também de um outro cara que estava em prisão, João Batista, e questionando as coisas a respeito do reino de Deus, questionando se é de fato esse o Messias, é você? Essas coisas fazem de fato sentido? É você aquele que viria? Será que eu posso e devo depositar minha confiança em Ti? Um pouco dos sentimentos que eu nutria. Será que isso tudo faz sentido? A gente está aqui há tantos anos, tantas pessoas já foram, tantas pessoas já voltaram. Eu mesmo, no meu coração, desculpa a meia-culpa para quem pensa que pastor ou crente é tudo perfeito. Talvez você tenha visitado pela primeira vez, nós estamos longe. Eu, então, nem digo quão longe estou de ser alguém perfeito. Mas é de fato uma meia-culpa hoje, que eu não sei nem muito bem onde vai dar. Mas espero que Deus possa falar ao nosso coração. Mas lembrei de João tendo esses questionamentos também. No meio da prisão, onde as suas esperanças estavam meio abaladas. Jesus a todo momento fala que ele era um profeta na mesma verve, na mesma veia, na mesma direção, no mesmo espírito de Elias. Era um cara que pensava que, o fogo do céu tinha que cair, que a justiça de Deus tinha que acontecer, primeiro para que então fosse estabelecido Isaías 35, que é o que Jesus cita aqui em Mateus 11 como resposta a João Batista. Então eu quero convidar você a ler o texto, porque, como diria o meu pastor do seminário, se qualquer coisa que eu falar não valer a pena, pelo menos o texto bíblico valeu. Então, João 11, de 4 a 15, diz o seguinte: Respondeu-lhe Jesus: Ide contar a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandaliza de mim. Ao partirem eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João, que saístes ao ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes luxuosas? Eis que aqueles que trajam vestes luxuosas estão nas casas dos reis. Mas por que saístes? Para ver um profeta? Sim vos digo, e muito mais do que profeta, este é aquele de quem está escrito: E eis aí envio ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar adiante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher
não surgiu outro maior que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é o maior do que ele. E desde os dias de João, o Batista, até agora, o reino dos céus sofre violência, ou em algumas versões diz, é tomado por força, e os violentos o tomam de assalto. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. O questionamento de João aí é: como eu posso saber que você é o escolhido? Como eu posso saber que você é o Messias? Como eu posso depositar a minha confiança em você? E a resposta de Jesus é o seguinte, no versículo 6, bem-aventurado aquele que não se escandaliza, que não se ofende, que não se envergonha de mim. Bem-aventurado aquele que não se distancia. E a relevância disso que Jesus diz é tão grande, principalmente nesse momento histórico em que nós estamos vivendo, aqui do nosso lado ocidental, onde muitas pessoas se ofendem de fato, se envergonham de fato das palavras de Jesus, daquilo que Jesus pregou, daquilo que ele disse. Tem muita gente que se distancia dele. Por isso, como é que a gente sabe, então? É interessante notar que Jesus fala nesse texto qual é o tipo de pessoa que tem encontro com ele, qual é o tipo de pessoa para a qual ele se revela. E esse era um pouco do meu questionamento hoje. Deus, eu não quero viver de passado como museu, mas eu quero que o Senhor se revele a mim. Eu quero ter esse encontro contigo novamente. E Jesus fala para João aqui qual é o tipo de gente para a qual ele se revela. Qual é o tipo de gente para a qual ele se encontra, para a qual os encontros acontecem, se manifesta. E a primeira coisa que Jesus diz é que ele se revela para os pobres de espírito. Ele vai falando uma série de coisas que está acontecendo ali. Fala para João que os cegos estão vendo, que os surdos estão ouvindo, mas aos pobres está sendo anunciado o Evangelho. E, irmãos, toda a resposta que Deus pode dar à nossa alma, esteja ela aflita, esteja ela atribulada, esteja ela abatida, esteja ela cansada, esteja ela nostálgica, como a minha alma estava hoje, vai se encontrar no Evangelho de Jesus. É no Evangelho de Jesus de Nazaré que todas as coisas fazem sentido. E Jesus fala assim, olha, esse Evangelho, que é chamado de boas novas, essa palavra que Jesus usa aí, Evangelho, uma palavra que era usada quando algum evento extraordinário, quando algo fora do comum acontecia. Esse algo fora do comum trazia mudanças significativas, uma nova ordem. Por exemplo, quando do anúncio do reinado de César Augusto, eles falaram, aqui está o Evangelho de César Augusto, o anúncio de uma nova ordem, de que o exército tinha sido derrotado e um outro povo agora passava a dominar aquela região. Era a celebração de vitória contra um exército inimigo. É uma boa nova. É algo que aconteceu e não algo que eu realizo, mas algo que aconteceu, que já aconteceu. Só era anunciado porque já tinha acontecido. E Jesus está falando, esse Evangelho, essa boa nova, é anunciado aos pobres. E por que ele usa isso? Aos pobres. Porque os pobres, e você pode ver historicamente isso, são aqueles mais suscetíveis e mais abertos ao Evangelho, porque não há no coração deles nenhum senso de autogratificação. Não há nenhum senso de soberba, nenhum senso de que aquilo que eu tenho por causa do que sou, tenho por causa do que fiz. E eu ouço de muitas pessoas com grana, muitas vezes, isso aqui, batendo no peito, foi eu que conquistei, é a força do meu suor. Os pobres, em maneira geral, não têm esse tipo de pensamento. Para o pobre tudo é graça. Isso aqui é a misericórdia de Deus que eu tenho. Eu tenho porque foi Deus que me deu. Graças a Deus por aquilo que eu tenho. É disso que Jesus está falando aqui. O Evangelho é anunciado como
diferentemente do que as outras religiões pensam, porque a elite é sempre muito intelectual, e o princípio do Evangelho os fere no orgulho, porque o Evangelho é a declaração de que eu dependo de Deus, de que não há nada em mim que eu possa fazer para que Deus me ame mais, mas Ele que me amou pela sua infinita graça e misericórdia. O Evangelho, diferentemente das outras religiões, que é todo um conceito muitas vezes elitizado, da maneira pela qual o homem deve se achegar a Deus. Você vê aí a Globo, numa das suas novelas, falando abertamente sobre o budismo, que é, de um ponto de vista filosófico, uma religião até que interessante. Você vai ver o bojo da história dessa religião, mas o princípio é completamente diferente do Evangelho, porque o princípio de todas as religiões é o homem buscando a iluminação, ou o homem, através de algo que ele faça, buscando se achegar a Deus. E o Evangelho é radicalmente diferente, na medida que ele afirma que é Deus quem se achegou através de Jesus a nós. É Ele quem veio, quem encarnou, que viveu de maneira obediente a vida que nós deveríamos ter vivido e não vivemos, e morreu a nossa morte, desfazendo e destruindo completamente as obras do diabo. E os pobres entendem isso. Esses pobres a quem Jesus fala que o Evangelho é anunciado, essa massa que sabe que não tem nada para oferecer. Eu lembrava de um hino em inglês que fala assim: olha, na minha mão eu não tenho nada para oferecer, mas somente na tua cruz eu me seguro. Esse é o entendimento que Jesus está falando aqui. Essas pessoas não se apegam ao seu status, não se apegam à sua classe social, à sua classe econômica, não se apegam às suas situações privilegiadas, não entendem que tudo que tem é por causa da força do seu suor, ou porque nasceram em berço esplêndido, mas entendem que tudo que tem são pela graça de Deus, é só pela graça de Deus. Porque o rico, e Jesus fala isso abertamente, que é muito mais fácil um camelo passar por dentro de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O rico tem esse chip, esse DNA da soberba, do orgulho. Acha que tudo que ele tem é por causa da sua inteligência, da sua esperteza, do seu talento, dos seus atributos, da sua capacidade. E Jesus fala: olha, aqueles que têm encontro verdadeiro comigo são aqueles que entenderam que eles de fato não têm nada para trazer em suas mãos, mas somente podem se segurar na cruz de Cristo. Quem são aqueles que se encontram com Jesus? Aqueles que entendem que toda dádiva, que todo dom, que tudo aquilo que somos e temos é pura graça de Jesus. Nós temos religião, e são pessoas que se abraçam a conceitos, e querem Jesus apenas como exemplo. Eu sigo os ensinamentos de Jesus. Eu sei que tudo se resume em amar ao próximo. No outro, eles não querem apenas um exemplo e apenas um conceito, mas eles querem vida, e querem uma experiência com aquele que não é apenas um exemplo, mas é um Salvador. É aquele que vem para mudar radicalmente a história. Apenas quer seguir princípios, mas o outro se agarra a eventos históricos que transformaram completamente a humanidade, como a encarnação, como a vida obediente de Jesus, como a sua morte vicária na cruz do Calvário por nós. É completamente diferente. Enquanto, historicamente, uma classe recebeu e continua recebendo o Evangelho com alegria, a outra tenta transformar o espírito de Evangelho em conceito, tenta transformar o espírito de Evangelho em filosofia. Enquanto nós vemos apenas conceitos, no outro nós vemos o poder de Deus, que é afirmado em Romanos 1, que o poder do Evangelho para transformar corações. E a segunda coisa que ele afirma, que as pessoas que têm um encontro, ou que tiveram um encontro real com ele, não só são pobres de espírito, não só se aproximam dele, entendendo que nada tem para trazer. Se não fosse a sua graça e a sua misericórdia revelada na cruz do Calvário,
se não fosse a disposição de Deus de se achegar até nós, de nos resgatar, de nos redimir, de nos buscar, nós estaríamos completa e absolutamente perdidos. A segunda coisa que Jesus diz, ele diz que é o seguinte: aqueles que tiveram ou que querem ter um encontro com Deus têm que estar dispostos a serem transformados. Uma vez que ele diz no versículo 12, de maneira muito clara, que esse evangelho está sofrendo violência, e aqueles que estão seguindo o reino dos céus, os violentos o tomam de assalto. O que ele está querendo dizer aqui? Parece estranho a princípio. E o tempo verbal que Jesus usa aqui, pelos estudiosos, é muito difícil até de entender se ele está dizendo que o reino dos céus, ele é tomado à força ou ele sofre violência. E ele depois diz que os violentos o tomam de assalto. Primeiro, Jesus fala que aqueles que têm um encontro com ele são os pobres. Depois ele afirma que são os violentos. O que ele está querendo dizer com isso? E eu entendi por um pastor, por um erudito chamado Tim Keller, que as duas coisas são a realidade dentro daquilo que Jesus está querendo dizer aqui. Tanto o reino dos céus é tomado por violência, como o reino dos céus sofre violência. E de que maneira? Essa expressão, que é de difícil interpretação, quer dizer o seguinte: que o reino sofre violência ao mesmo tempo que avança com violência. E em outras palavras, o que Jesus está dizendo aqui, olha, que a nossa vida, quando nós temos um encontro com Jesus, é virada absolutamente de cabeça para baixo. É impossível pensar que você vai ter um encontro com Jesus e a sua vida não vai mudar radicalmente, de que você não vai ser virado completamente de cabeça para baixo, de como se, entre aspas, uma violência tivesse acontecido, como se algo completamente radical pudesse acontecer. E Jesus, irmãos, é o Rei do Universo, é aquele para qual as estrelas se curvam, para toda a natureza se curva diante do seu senhorio. É estranho pensar que Jesus se tornou no evangelho pregado, no evangelho entre aspas pregado nas televisões, apenas um secretáriozinho, que funciona onde eu me aproximo dele, ele funciona como um secretário. Me dá uma casa nova, me dá um carro novo, me dá uma mulher nova, me dá um... É um secretáriozinho. Esse evangelho é furado, porque o evangelho que Jesus está afirmando aqui é o seguinte, de que é um evangelho de transformação, de que há algo violento acontecendo. O reino dos céus entra dentro do nosso coração e promove mudanças radicais. A gente já não é mais o mesmo. A gente é absolutamente transformado por esse reino. Mas por que isso acontece? Por que essa transformação acontece em nós? Porque ele também sofre violência. De que maneira? Talvez você pense assim, eu não quero essa transformação toda, não. Quer dizer que Jesus vai entrar na minha vida e vai mudar tudo? Não sei se eu estou afim, não. E Jesus afirma o seguinte, olha, mudou tudo para mim. E é dessa maneira que ele está dizendo, olha, o reino dos céus, ele não só avança através de transformação radical, mas ele avança porque eu sofri violência. Ele avança porque eu sofri transformações. A Bíblia diz que ele era aquele que estava sentado junto ao Pai por toda a eternidade, mas ele encarnou. Só o fato de Jesus ter se feito um de nós, o Criador se tornar criatura, a proporção é infinitamente maior do que se você hoje se tornasse uma formiga. Porque ambos são criaturas. Mas é o Deus, Criador de todas as coisas, para a qual toda a natureza se curva e obedece, se tornando um de nós, para viver a nossa vida, para viver de maneira santa aquilo que nós deveríamos ter vivido. E ele fala o seguinte, olha, sabe por que ele sofre violência? Porque a justiça e a ira divina, é isso que a gente celebra hoje aqui na ceia, acontece sobre mim. É porque eu vou ser crucificado, é porque eu vou ser cuspido, é porque eu vou ser vilipendiado, é porque eu vou ser agredido, é porque eu vou ficar nu diante da cruz, ensanguentado, e, consequentemente, vou morrer. É porque
E essas transformações aconteceram comigo, que agora elas podem acontecer com você. Por isso que Jesus afirma aqui que aqueles que têm um encontro com Jesus não só têm essa consciência de que sem Deus nada são, mas tem também a consciência de que quando se achegam a Deus, a coisa vai mudar. E vai mudar única e exclusivamente porque Ele realizou uma obra e sofreu no nosso lugar toda a violência que nós merecíamos ter sofrido. E esse é o coração do Evangelho, de que o Rei dos Reis se tornou um de nós, para nos dar a vida eterna, para morrer a nossa morte na cruz do Calvário. Ele sofreu a violência da morte, para que nós hoje, irmãos, pudéssemos sofrer, entre aspas, a violência da vida. É como se você se aproximasse de um médico que vai fazer uma intervenção cirúrgica. Vai doer? Vai doer. Eu lembro claramente das noites pós a minha cirurgia do joelho, os gritos de dor. Quem já passou por isso vai lembrar muito bem. Mas você sabe que depois dessa intervenção cirúrgica, a cura, a transformação. Hoje eu posso correr, hoje eu posso me movimentar de maneira com muito mais liberdade do que eu estava quando o meu joelho estava fora do lugar. Ele sofreu a transformação da morte para que nós pudéssemos experimentar a transformação da vida, para que nós pudéssemos experimentar a cura. Nos pobres, nós vemos o entendimento de que precisamos de boas novas e não de filosofias. Precisamos de fato que Deus se achegue a nós. E que nós não temos em nós mesmos, ou através de qualquer outro bojo filosófico ou teológico, a capacidade de nos achegarmos a Ele. Isso é religião. E não é isso que Jesus prega aqui. E também com os violentos, nós vemos que eles têm a consciência de quem Jesus é e daquilo que Ele fez. E que mesmo antes de decidir ou afirmar quem Ele é e o que Ele fez, eles devem estar preparados para uma aventura de transformação. Porque quando Jesus invade o nosso coração, a nossa vida vira de cabeça para baixo e para melhor. Porque é o próprio Jesus que afirma que Ele veio para dar vida e vida em abundância. E no versículo 11... nós vemos que tipo de pessoa que tem um encontro com Ele. Quando João diz, eu não sei se você é o Messias, Jesus fala para os discípulos o seguinte, olha, vai lá para João, e lembra João de Isaías 35, porque é isso que está acontecendo aqui, e você dá uma refrescada na cabeça de João, lá em Isaías 35, no versículo 3, 4 e 5, diz o seguinte, fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus com vingança virá, sim, com a recompensa de Deus Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se desimpedirão. Então o coxo saltará como servo e a língua do mudo cantará de alegria, porque águas arrebentarão no deserto e os ribeiros no ermo. Vai lá para ele, lembra ele de Isaías 35, que é uma passagem que mostra que Deus fará novas todas as coisas. Agora a gente vê, por muitas vezes, Jesus comparando João com Elias, falando que ele era profeta na mesma veia, na mesma verve, no mesmo espírito de Elias. E por que ele compara? O que eles tinham em comum? Uma das coisas que Elias não entendia era a justiça de Deus. A todo momento Elias pede para Deus para que ele faça descer fogo dos céus, para que ele julgue os perversos. E quando ele pede para Deus, olha Deus, faz cair fogo no céu sobre os perversos, Deus fala assim, Elias, vem aqui para fora, que eu vou falar com você, eu vou passar. E aí um vento forte passa, mas a Bíblia diz, Deus não estava no vento. E aí um terremoto acontece, e a Bíblia diz que Deus também não estava no terremoto. E um fogo acontece, e Deus também não estava no fogo. E aí uma voz suave soa,
E esse era Deus. E o que Jesus está querendo dizer aqui, tanto para João quanto para Elias, que tinha um entendimento que primeiro Deus viria com vingança, para aí então os cegos verem, que é isso que Isaías 35 diz, para aí então os coxos começarem a andar, para aí então os surdos começarem a ouvir, Deus vai vir com vingança, vai dizimar todo mundo. O que eles não entenderam é o seguinte, que Deus estava falando para eles o seguinte aqui, eu virei, mas eu virei nos meus termos, não com força, não com violência, até porque, se Deus resolvesse derramar a sua justiça sobre os perversos, tanto Elias como João teriam sido dizimados também, e toda a humanidade. O que eles queriam era retribuição. Deus, dizima todos os perversos, dizima todos aqueles que não andam segundo os seus caminhos. E aí Deus fala, e Jesus reafirma aqui, ratifica aqui o seguinte, meu amigo, você é perverso também. Se eu for operar através da justiça retributiva, não vai sobrar ninguém, inclusive você. Vai lá para João e fala o seguinte para João, eu não opero dentro dessas categorias. Eu não opero dentro da categoria da justiça retributiva. Não é porque você é bonito, porque você tem grandes qualidades, porque você é inteligente, ou porque você vem todo domingo na igreja e porque você dá o seu dízimo. Não é porque você é bonzinho lá fora, ou moralmente o cara. Porque Jesus afirma o seguinte para ele, olha, João era o cara. Não teve na história ninguém com o caráter dele. Não teve na história ninguém com a moral desse cara. Mas João, quando comparado a qualquer um no reino dos céus, ele é o menor. Porque o reino de Deus e o evangelho de Jesus é para pobres, é para pessoas que querem ser transformadas e é para pessoas que entenderam que é graça e não retribuição. Porque se fosse retribuição, nós todos não estaríamos aqui. Se Jesus operasse com base nos critérios de João, com base nos critérios de Elias, com base no que a religião quer promover, todos nós já teríamos sido dizimados. Se Deus mandasse fogo do céu, João teria sido consumido e Elias também. Porque todos nós somos pecadores, e destituídos estamos da graça de Deus. E é por isso que Jesus fala assim, eu venho nos meus termos. Eu não estou no vento, eu não estou no fogo, eu não estou no terremoto, mas eu estou na voz suave, que não esmiuça a cana quebrada, que não apaga o pavio que fumega. Tenta pisar na bola com qualquer pessoa aí, você vai ver a retribuição. Você vai ver com que base as pessoas operam. É nessas mesmas categorias de João, nas mesmas categorias de Elias. Mas o evangelho de Jesus é diferente. E a grande boa nova desse evangelho é essa. De que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Não porque somos bonzinhos. Não por causa do que sou. A gente cantou hoje pela manhã. Mas Ele fez tudo por me amar. Porque Ele me escolheu. Porque com a sua benignidade Ele me atraiu, e com o seu amor eterno Ele me amou, como diz Jeremias. Não por causa do que fiz, mas por tudo que Ele é. Por tudo aquilo que Ele realizou na cruz do Calvário. Se Deus operasse dentro dessas categorias, nós teríamos sido consumidos por fogo do céu. Nós teríamos sido julgados, porque não há um justo sequer sobre a terra. Mas não foi isso que aconteceu. O julgamento que deveria ser colocado sobre nós foi colocado sobre Jesus. Não havia ninguém como João na história, não houve. Com caráter, com postura, com moral. Eu estou longe de ser um João. Mas aos olhos de Jesus, isso é o mais incrível a respeito do Evangelho de Jesus, é que aos olhos do Pai, eu que sou um cara ferrado, cheio de falhas, todo quebrado,
recebi da justiça de Deus. De sorte que quando Deus olha para mim, Ele fala, você é meu filho amado, em quem tenho prazer. Como afirma a palavra de Deus em Efésios 1. E o mais quebrado, o mais falido espiritualmente no reino dos céus, que resolveu receber da justiça de Deus, é muito maior do que qualquer cara cheio de caráter, cheio de moral, que resolve se agarrar à sua justiça própria, à sua autojustificação. E o Evangelho é o seguinte: se você diz que vê, você está cego. Se você está cego, você está vendo. O Evangelho é o seguinte: você diz que ouve, você está surdo. Não sabe o quão surdo você está. E quando você diz, olha, eu não estou ouvindo, eu preciso de mais graça, então é quando você começa a discernir. O Evangelho é o seguinte: se você diz, olha, eu sou o cara, eu faço tudo, eu guardo os mandamentos, desde a minha mocidade, como jovem rico. O que eu quero, Jesus, é que o Senhor venha estabelecer justiça sobre a terra e dizime os maus, porque eu estou contigo, desde a minha tenra idade eu te sigo. Você não entendeu nada. Não entendeu nada. Mas se você, como eu hoje, puder ter a capacidade de dizer, como aquele cara em Lucas 18, olha, eu não tenho nada na minha mão, Deus. Não tenho nada na minha mão para oferecer. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Então você começou a entender um pouquinho. E é difícil. Nós precisamos, irmãos, a todo momento voltar para essa mensagem. Essa é a verdadeira mensagem. Essa é a razão pela qual nós estamos aqui. Voltar e martelar a nossa cabeça com a verdade do Evangelho sempre. Para que a gente não possa operar nessas categorias, para que a gente não possa experimentar, como eu experimentei hoje à tarde, essas nostalgias. Pô, eu já vivi mais para ti, eu já andei mais contigo, eu já fiz mais isso, mais aquilo. E a voz de Jesus, graças a Deus, por causa do Evangelho, veio para mim dizendo, olha, não é por causa do que você fez não, meu camarada. Não é por causa da sua história, não. Mas é porque eu te amei. Não é por causa das suas falhas também. Eu também não olho os teus pecados também não, porque eu continuo te amando. Isso é o Evangelho de Jesus de Nazaré. Quem tem um encontro com Ele, quem entende que depende dEle, que não tem nada na mão. Eu não tenho nada na mão. Não tenho nada na mão, irmãos, para oferecer para Deus. É quem entende que precisa de transformação todo dia, que precisa da graça de Deus. É quem entende que, pela misericórdia dele, ele resolveu não operar através da justiça retributiva, porque nós todos estaremos dizimados, mas ele opera pela graça. É por meios de graça, é por pura, infinita graça, que ele nos chamou, nos redimiu e nos fez hoje essa família que leva o seu nome. Minha oração é que nós possamos discernir e aplicar sempre isso. Sempre isso. Se a gente não fugir nunca disso, já valeu a pena. Se a gente se assegurar, pelo menos nessa verdade, não sou aquilo que eu sou pelos meus talentos, pela minha inteligência, pela minha competência, pelo meu status, mas eu sou o que eu sou pela graça de Deus, a gente entendeu o Evangelho. Se nós nos declararmos como aqueles que vêm, então estamos cegos. Mas se pudermos bater no peito hoje, diante dEle, e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Então estamos no caminho do encontro. No caminho do encontro verdadeiro, genuíno com Jesus de Nazaré. E a minha oração é que se você veio nessa noite, nesse lugar,
com os mesmos sentimentos, com a mesma sensação de inutilidade, com a mesma sensação de inadequação, com a mesma sensação de que Jesus virou talvez uma foto antiga, num porta-retrato para você. Hoje é o dia que, se você quiser se abrir para Ele e clamar, tem misericórdia de mim, meu Deus, você pode experimentar a realidade desse evangelho que transforma radicalmente. E a minha oração é que você faça isso nessa noite. Em nome de Jesus.